apareceu ali, você já começa a falar. Sim, eu sei. Boa tarde, pessoal. Nós estamos agora ao vivo pelo Rotary Recife Novas Gerações, onde hoje nós vamos receber o nosso convidado, professor Hugo Vinícius Castro Jimenez, professor da Sopense, professor da Unifacol. Nós vamos falar um pouco sobre a aplicabilidade do direito em tempos de pandemia, pessoal. Queria convidar todos vocês a participarem dessa live e discutirem um pouco conosco, fazerem perguntas. O Dr. Hugo já se encontra conosco, né? Está aí, está entrando. E aí, pessoal? Seja bem-vindo, Dr. Hugo. Opa, boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vindo, doutor. A nossa live, vocês estão me ouvindo corretamente? Eu vou falar para vocês um pouquinho, né, sobre o nosso convidado. O nosso convidado, ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direito pela Unicap, né, tem 15 anos de magistrado, ele é juiz de Direito, tem aí também a sua contribuição como advogado, 6 anos e 7 meses, na advocacia. Foi. Tenho o prazer de dizer que é meu colega de trabalho, é professor constitucional. Graças a Deus. Unifacol, também professor da Sopense, né? Professor tanto de Direito Constitucional como de Processo Civil na Sopense. E assim, seja muito bem-vindo, doutor Hugo. O nosso clube tem a honra de recebê-lo, para que a gente fale um pouquinho aí, em tempos de pandemia, né? Tempos tão difíceis, Professora, só 2 minutinhos, eu vou botar o fone, porque está um pouquinho difícil o retorno, sabe? Só um minutinho. Só um minutinho, botar o fone. Bem, pessoal, só um minutinho, porque está ruim. Participando da live com o doutor Hugo Vinícius de Castro, ele é professor da Unifacol. Nós discutimos sobre a aplicação do direito. Melhorou. Seja muito bem-vindo, como eu disse. Obrigado. Tem a honra em recebê-lo para a gente falar um pouquinho. Nós sabemos que nós estamos em tempos de pandemia e são tempos de mudanças, né? Tempos difíceis, onde estamos reaprendendo em todos os setores da sociedade em conviver, e não seria diferente dentro do direito, né? Essa parte onde eu ainda acredito, né, na nossa justiça brasileira. Eu sei. Eu acho que todo cidadão ele tem esse sentimento. A última instância nossa é a justiça. Quando chega na justiça é porque os órgãos ou falharam ou tiveram alguma dificuldade. Eu costumo dizer isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí. Como é que está sendo o direito, né, a aplicabilidade dele, certo, das nossas instituições? Professor Tassina, primeiro meu agradecimento à senhora, satisfação em tê-la como minha colega de docência lá na Unifacol, não é? Uma pessoa comprometida de verdade com, não apenas com a infância e juventude, mas com valores que são muito importantes, né? Eu acho que não é missão de corpo presente, eu aceitei esse seu convite sem pestanejar, porque para mim é uma honra participar dessa live com a senhora, uma pessoa tão comprometida com causas tão grandiosas. Professora, eu vou iniciar a minha fala só com o seguinte: eu sempre repito aos meus alunos e às pessoas com quem eu convivo no ambiente profissional o seguinte: se o direito não servir para a promoção da vida humana,
Eu acho que nós procuraríamos, tenho certeza, a senhora, eu e outros colegas procuraríamos outro. Está cortando um pouco. Eu acho que essa. Eu acho que sua internet cortou um pouquinho e a gente não lhe ouviu. Está ouvindo, professora? 15 anos de magistrado e também são 16 anos de docência, né, com alguns intervalos, começando também com a Unifacol. Veja, professora, o que nós temos aqui, diante do nosso quadro, digamos assim, jurídico, é uma situação de excepcionalidade. Não é? A Constituição brasileira prevê, não é, algumas situações, estado de sítio, estado de defesa, nenhum deles foi decretado nessa situação, apenas o estado emergencial, né? Calamidade. Veja, mas a Covid-19, ela sai de qualquer previsão, né? Qualquer previsão que qualquer legislador constituinte ou legislador infraconstitucional tivesse em sua mente, ela sai de qualquer circunstância. Mas, minha cara professora Tarciana, eu acredito que essas coisas fazem parte da vida. A nossa vida comum, né, fora dos bastidores, nos bastidores, melhor dizendo, nos bastidores do judiciário, nossa vida comum, ela é cheia de intercorrências. Né? Quantas vezes nós vamos para um local e o pneu fura? Quantas vezes nós temos uma viagem marcada e aquela viagem não acontece? Quantas vezes nós queríamos encontros e eles não acontecem? O próprio Vinícius de Moraes dizia que a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros. Então, veja, a pandemia, a Covid-19, saiu dessa espécie de preparativo que o legislador tinha. E para uma mente, digamos assim, cartesiana, acostumada àquele conjunto de saída e chegada, né? Nossa cultura jurídica ainda é muito apegada a um legalismo muito grande, né? E não é apenas no Brasil, não. Né? Eu me lembro muito de uma fala do Chaim Perelman, que é um professor já falecido, né? Polonês, radicado em Liège, né? Na Bélgica, que dizia que ainda nós, profissionais do direito, somos muito apegados ainda ao legalismo. Então, a Covid-19 ela vem justamente nessa perspectiva, na perspectiva de que quebrou qualquer previsão. E aí, professora, nós temos a temática que a senhora propôs para que eu tivesse aqui a tratar, é uma temática muito importante porque, digamos assim, o papel do judiciário, hoje, na sociedade brasileira, deixou de ser um papel secundário, para ser um papel bastante, digamos assim, protagonista por demais. E com o judiciário, logicamente, chegam outras instituições, como o Ministério Público, que a gente já sabe, a promoção do Ministério Público a partir da Constituição de 88, e também da Defensoria Pública, né? E outros órgãos que ganharam relevo após a Constituição de 88. Por quê? Há uma coisa muito simples. A experiência do Estado de Direito, né? E eu gosto muito de falar em Estado de Direito porque, digamos assim, eu gosto muito, um professor, um grande mestre que eu me apego muito, tanto nas minhas aulas como na minha vida, é o professor José Afonso da Silva, né? Que é professor da Universidade de São Paulo, e eu tive por 2 vezes a felicidade de conhecê-lo pessoalmente. Pena que não registrei em foto, né? A primeira, inclusive, foi muito inusitada, porque foi tão inusitada, acho que estou querendo falar, não, porque eu sou assim mesmo, né? Essa coisa. Eu conheci o professor José Afonso da Silva no congresso, no banheiro. E não podia nem dar a mão a ele, né? Mas eu fiquei, digamos assim, surpreendido. E isso nos faz gostar mais da pessoa, porque uma simplicidade fora de série, né? Fez esse ano 95. Não interrompendo, já lhe interrompendo, isso o senhor sabe bem.
o senhor Sim. é um dos juízes mais simples. Inclusive, Não, que é isso? nosso amigo professor, Depois a gente... nosso amigo professor, que a gente chama carinhosamente de pipoco do trovão na faculdade, que é Fred. Eu sei quem é, Fred. É Fred, Uma é. mensagem aí dizendo que o senhor Eu vi. representa justamente o que há de melhor, né, no poder judiciário, porque além de ser um ótimo juiz, ele é muito justo. Quem trabalha com ele, quem trabalha na comarca dele sabe disso. Ele é muito correto em relação ao seu trabalho. Fora isso, é uma pessoa simplésima. Eu acho que É porque Fred só se conforma quando a gente chora, né, Fred? Porque você faz isso, Fred. Fred só se conforma quando a gente chora. Faz isso não, Fred. nós estamos com alguns colegas aí, Sidomar Júnior, que é um idealizador, uma pessoa fantástica também, um parceiro do Rotary. Que bom. Fico agradecido. Eu acho que essa live vai ter que ter a parte 2. Veja só, mas aí a parte dessas coisas, que eu conheci o professor Zé Afonso da Silva nessa situação, ele deixa uma lição muito forte no seu manual, que é o seguinte: mais importante que falar no Estado democrático é falar no Estado de Direito. Porque o Estado de Direito é o Estado da lei, é o império da lei, que nos iguala, né? Embora tenha até um rock que diz aí, acho que é do Engenheiros do Havaí, né? Isso que fala que uns são mais iguais que outros, né? Mas, na verdade, esse sentimento não representa aquilo que nós buscamos, né? A Constituição de 88 trouxe de que realmente as pessoas começaram a procurar o Judiciário, começaram a procurar o Ministério Público, começaram a procurar a Defensoria Pública, porque são órgãos que são importantes para a atuação do Judiciário, e descobriram que, se por acaso o seu celular não funciona, ela vai no juizado. Elas descobriram, também nos órgãos policiais, eu não posso esquecer aqui, não é? Se por acaso, dentro dessa seara, uma mulher sofre uma agressão física, ela procura a delegacia da mulher para ter uma medida protetiva na seara da Maria da Penha. Quer dizer, na infância e juventude, a senhora sabe quantos e quantos instrumentos foram criados, apesar das críticas que são feitas ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a Constituição foi, digamos assim, o segmento, foi quem deu início a todo esse processo digamos assim, de desenvolvimento de uma cidadania mais presente. Por quê, professora? Nós temos um país com muitas carências, né? Não posso falar aqui em questões espirituais, que aí eu me reservo, né? Mas, assim, um país com muitas dívidas, né? Inclusive espirituais, com vários segmentos da sociedade, né? Desde a luta pela abolição e outras lutas que o Brasil encampou, né? E eu sempre gosto, sabe, professora, pode ser uma coisa, um defeito meu, eu sempre gosto de fazer menção a figuras históricas no Brasil que são normalmente esquecidas, como Joaquim Nabuco, não é? Que dizia: se não cuidarmos dos filhos dos escravos libertos no Brasil, o que será do Brasil aqui a 100 anos? Como Rui Barbosa, que nesse aspecto aí, eu falei até numa live com o professor Sebastião, ele entendia que o Brasil tinha uma semelhança com os Estados Unidos em relação aos estados e suas autonomias, tanto que copiou a Constituição de 1891 em muita coisa, digamos, da estrutura constitucional norte-americana. De modo que, agora, recentemente, com a pandemia, nós vimos que o STF decidiu que os estados membros cuidariam do tratamento da Covid-19. E ninguém lembrou que essa luta de maior autonomia republicana, embora haja algumas diferenças essenciais, foi uma luta de Rui Barbosa. Foi algo que ele viu 120 anos antes, mais ou menos isso. Nós somos uma injustiça com a memória das pessoas muito grande, né? Do comentarista dessa primeira Constituição republicana, que foi João Barbalho, que era pernambucano de Siriaém, foi ministro do STF, e que só é lembrado porque é o nome de um colégio muito famoso da rede pública, né? Então, assim, o que acontece? Vamos ver se a gente não foge do tema, porque às vezes eu sou... Né? O que acontece? Então, o que eu queria dizer assim, foi o seguinte: vários instrumentos foram produzidos, né?
O judiciário, depois da Constituição de 88, passou a ter um protagonismo muito grande, porque as pessoas não têm, por exemplo, acesso a um plano de saúde, ou muitas vezes elas necessitam no tempo comum, sem nenhuma pandemia, de buscar, digamos assim, um auxílio, uma proteção do Estado. A senhora perceba, professora, é inimaginável para um europeu entender que uma pessoa ingresse na justiça, no judiciário, principalmente a Defensoria Pública, para pedir um leito UTI. Ou a pessoa pedir que haja um tratamento diferenciado para alguém que tem câncer. Então, com todo respeito, né, aos membros da advocacia pública, no Brasil se criou essa interpretação de uma coisa que no direito se tem, que é a reserva do possível, que sempre é um argumento forte para que o Estado não possa prover, digamos assim, aqueles que mais da saúde, por exemplo, um tratamento. Às vezes a gente vê que as pessoas estão fazendo uma vaquinha virtual para poder fazer o tratamento de saúde, e a nossa Constituição foi, digamos assim, a de 88, ela foi maestral quando ela criou o SUS, que o SUS, inclusive, eu vou aqui dizer uma coisa, o SUS, ele é um instrumento tão bom, embora não tenha atingido o seu ápice, né, na sua efetividade, que foi copiado pelo governo norte-americano passado do Obama, né, preocupado com com as minorias, ou seja, ele criou o chamado Obamacare, né, que seria o Obama Cuidado, o Obama Saúde, digamos assim, porque era uma preocupação do Obama com aquele grupo de norte-americanos fora dessa... Sua internet está falhando um pouco. Trouxe o quê? Digamos assim, esse sentimento agora mundial de que as pessoas precisam entender que nós não devemos esperar uma outra instância para pensarmos numa vida melhor para nós, outros e para o próximo. Eu acho que há muito aprendizado espiritual nisso, mas vamos para o Brasil. Então o que acontece? O judiciário brasileiro, ele foi muito pontual nisso, né? Nós temos hoje, com a emenda 45, né, a criação do Conselho Nacional de Justiça. E o Conselho Nacional de Justiça prontamente criou, né, editou, melhor dizendo, a recomendação 62 do CNJ, já observando situações que nós teríamos na seara de prisões, na seara de entender que haveria alguns cuidados, videoconferências, enfim, a recomendação 62 já foi nesse sentido. Mas voltando para aquilo que eu falava sobre a reserva do possível, eu acato muito, sabe, professora, um entendimento de um professor da Universidade Federal de Alagoas, que é alemão, né? Andreas Krell, onde ele fala que uma coisa é você interpretar a reserva do possível na Alemanha, que a reserva do possível, o ensino público não podia dar o curso de medicina na década de 60 para todos os alemães. Não é o Brasil, né, professora? Como diz a música do Flávio José, onde o hospital não dispõe de raio-x, onde as pessoas não têm saneamento básico. Então, nós vivemos num país muito desigual. Na verdade, doutor, nós não conseguimos, a verdade é essa, a gente tenta, mas não consegue garantir, né, o que preconiza a Constituição, que é a dignidade humana. Não. Então, assim, o que é que a gente pode pautar em relação à Covid-19? Houve a recomendação 62, houve um projeto de lei que foi do Antônio Anastasia, que é um senador do PSD. Esse projeto ainda não virou sanção não, mas aí já se transformou. Esse projeto, professor, ele já inspirou precedentes, inclusive, digamos, recomendação do próprio CNJ, que é o projeto APL 1179/20, né? Então, há uma série de medidas que são tomadas pelo judiciário em frente a isso, como, por exemplo, a substituição da prisão por dívida alimentícia por prisão domiciliar, não é? Um cuidado maior nas prisões que são decretadas também em sede de audiência de custódia. Há uma série de medidas
que o judiciário tornou-se sensível a elas, né? Deixa eu fazer uma pergunta, doutor, que é uma pergunta. Faça à vontade. Qual é a demanda maior diante da pandemia? Agora, o senhor notou alguma mudança em relação a algo que tenha sido mais recorrente? E assim, aí é uma pergunta minha. Quando o judiciário, as pessoas tinham imagem, estavam fechados, vocês estariam trabalhando o juiz remotamente, ele aumentou as decisões, né? Eu tenho acompanhado do que a presencial. Então, assim, como é que o senhor vê isso? Veja, professora, é preciso observar essa pergunta por diversos segmentos, né? Eu trabalho numa vara civil em Vitória. Durante o primeiro semestre, eu funcionei junto com outro colega como coordenador da custódia. Então, cada segmento é um segmento. Por exemplo, trabalhista eu não sei, não conheço, não sei como é que os colegas da área trabalhista estão tratando, os colegas da magistratura federal não sei como é que eles estão tratando. Agora, nós outros, no nosso microcosmo, né, na minha vara civil, que é uma vara de Vitória, que trabalha com família, trabalha com contratos de uma forma geral, com ações que seriam, digamos, privativas de fazenda pública, a gente observa que o andamento continua o mesmo. E graças ao apoio da minha equipe, né, eu não posso dizer isso porque ninguém trabalha sozinho, graças ao apoio grandioso da minha equipe, a produtividade aumentou. Por que, professora, numa vara civil aumenta a produtividade? É duro de falar, porque eu entendo que o acesso à justiça é um princípio constitucional, né? Foi uma criação, foi do acesso à justiça daquela obra de Brangart e Mauro Capelletti, né? Chamado Tratado de Florença, né? Que na década de 60 implementou essa ideia de defensoria pública. Então, veja bem, modéstia à parte, nós na Navarra somos bastante acessíveis. Só sabe disso, não é segredo para ninguém. Mas também não é segredo para ninguém que quando a gente vai fazer um atendimento para o advogado, é uma coisa, o advogado é um profissional técnico, que a gente já vai cuidar do tema exatamente naquele ponto. Outra coisa é o atendimento para pessoas que são as nossas chefes. Eu entendo assim, eu sempre digo que as pessoas do povo são as pessoas que são os nossos patrões. Nós somos servidores públicos, servidores das pessoas, do povo. Eu tenho um carinho, modéstia à parte, muito especial com essas pessoas. Mas confesso à senhora que às vezes é difícil, porque é um atendimento que demanda muito tempo. É um atendimento que, às vezes, há pessoas que só tem aquele processo dela, é a vida dela. Aí há pessoas que vão lá, tem um atendimento comigo e dizem assim, sim, aí ela fica esperando que faça-se alguma coisa naquele exato momento, né? O anseio dela de ir ao judiciário e falar com o juiz é tão grande que ela acha que naquele momento o juiz já vai resolver. Então, nós que somos humanos, né? E eu que sou leonino, e a paciência às vezes é meio curtinha, muito espontâneo, às vezes a minha sinceridade é uma coisa um pouco complicada, então às vezes a gente tem que se desdobrar, e sabe-se que numa vara civil nós teríamos mais condições de trabalhar se estivéssemos mais dedicados àquilo do que ao atendimento, mas lógico que o atendimento é importante. E isso é uma forma que nós, do judiciário, temos que aperfeiçoar. Mas a senhora imagina o seguinte, Dona Maria chega na vara e tem um processo contra a fazenda pública, seja estadual, seja municipal, ela tem dinheiro para receber no precatório. E ela não compreende que na execução contra a fazenda pública é uma coisa um pouco mais complexa, até porque a fazenda pública tem os prazos dobrados, etc, etc, etc. Né? E são, às vezes, temas mais complexos para o julgamento. Então, eu não posso chegar para ela e dizer, não posso falar de uma pessoa do povo nessa linguagem. Muitas vezes eu uso uma figura de linguagem que a minha mãe cozinha, e eu me lembro do que a minha mãe cozinhava fazendo bolo de rolo. Uma vez tem uma senhora, acho que ela estava aqui até assistindo, que é aluna. Ela aluna até da faculdade do outro curso, a senhora disse assim, eu disse, a senhora já fez bolo de rolo? Ela disse, fiz. Eu disse, é complicado? É, porque tem que fazer um... Minha mãe nunca fez, mãe fez uma vez, nunca mais fez. Minha mãe fez uma vez, nunca mais fez. Eu disse, pronto, seu processo é um bolo de rolo, porque é complexo. É um processo que vai demandar da minha parte um esforço, eu vou ter que fazer uma leitura atenta,
vou ter que pesar os dois lados. Aí, às vezes, ela chegou assim, eu vim atrás do meu bolo de rolo, eu digo, só se os meninos compraram aqui na vara, porque não tem nada. Então, às vezes, veja, isso é uma realidade de uma vara civil Vitória. Realidade de vara criminal, né, que nós temos a nossa brilhante colega Ana Paula, se a senhora quiser fazer uma live com ela, eu indico, é uma das pessoas, eu sou suspeito para falar, né, minha irmã, minha querida amiga, é uma pessoa ímpar, não é? Nós sabemos que a dificuldade é redobrada, porque a liberdade é o direito fundamental de primeira dimensão, né, o grande apelo da liberdade, que também já vivia essa expectativa de você ter lá os familiares, né, então é uma outra dimensão. Eu trabalhei na coordenação da custódia, continuo trabalhando nas custódias, né, e a gente percebe nas custódias que, lamentavelmente, a ocorrência de delitos não diminuiu. Em algum momento, sim. No outro momento, no começo da pandemia, desceu muito, né, a ocorrência de delitos. Depois, ela aumentou demais. Chegou a pontos bem grandes, bem altos, né? E depois, está numa normalidade, entre aspas, né? Então, são problemas bem graves. Também nós temos seara, por exemplo, de medidas em proteção de idosos, nesse momento de pandemia, demandas sobre pessoas que precisam de leito em um determinado hospital. Nós tivemos, me lembro bem de uma demanda que a pessoa ingressou. Está cortando um pouco, doutor? Eu acho que a internet... Nós vemos... A internet não está colaborando, né? Normal, é porque a internet de todo mundo, ao vivo é diferente, né? O colega estava dizendo ali que a minha voz também estava baixa. Vocês estão me ouvindo agora corretamente? Eu acho que está. Está um pouquinho baixo, por isso que eu botei o fone aqui para a senhora. Veja só. Então, professor, assim, o que nós temos aqui é que saudar que realmente os tribunais, particularmente o TJPE, teve uma preocupação muito grande com essa situação que nós vivemos. O nosso retorno as várias criminais da infância e juventude já retornaram aos seus atendimentos, às suas atividades presenciais com os devidos cuidados e protocolo, né? Mas nós, das várias cíveis, várias de família, né, várias de fazenda pública, várias de especializadas, retornaremos paulatinamente, né? Nosso trabalho ainda é um trabalho remoto, mas não tem sido prejudicada a produtividade, né? A produtividade não foi prejudicada. Porque eu vejo, sabe, professora, que às vezes, vou ser bem sincero com a senhora, eu vejo na formação das pessoas que parece, talvez tenha se descoberto isso, é uma necessidade na nossa cultura jurídica da produção legislativa, né? Esse projeto do senador Antônio Anastasia foi interessante, mas antes que esse projeto chegasse a cabo, o próprio judiciário transformou isso em precedente, entendeu? Então, o que na verdade nós temos, professora, é que a vida é assim mesmo. Eu acho que a vida nossa vida, né, de cidadãos, ela nos ensina diuturnamente que acidentes acontecem, intercorrências, e nós temos que estar preparados para esses imprevistos. Eu me lembro muito, professora, que eu trabalhei um tempo na Mata Sul e vivi no ano de 2010 aquela situação bastante drástica e dolorosa na zona da Mata Sul de Pernambuco, que atingiu principalmente o município de Palmares. Eu trabalhava em Cortês e meu fórum foi foi atingido. Deus foi muito grande, porque eu não perdi um processo. Só molhou a capa de 2 ou 3, a água invadiu toda a parte de baixo em Cortês, caiu todas as casas ao lado, né? Lembrou até aquele salmo, né, que dizia que ia cair dos dois lados, e realmente foi assim mesmo. E durante o tempo que nós vivemos aquilo ali, foram exatamente, professora Tassiana, foram quase 2 anos que nós vivemos de transição sem fórum, trabalhando de forma improvisada. Então, assim, na minha vida profissional como magistrado, é a segunda vez
que eu trabalho com excepcionalidade, porque a primeira foi essa da enchente, e foi bem pior em termos de prestação de serviço, sabe? Quais as ferramentas podem ser usadas para os oficiais de justiça executar decisões dos juízes? Porque, na verdade, doutor, o que acontece? A gente tem algumas notícias em alguns fóruns, não foi nem em Vitória, em Recife, em outros locais, onde, inclusive, oficiais de justiça estão perdendo prazo. Né? E diante de N coisas que são realmente algumas justificáveis, outras não, mas a gente sabe que pode acontecer. Então, assim, tem algum mecanismo? Pode. Aí o nosso colega Edinaldo está perguntando. E depois eu também tenho uma pergunta para o senhor. Veja só, Edinaldo, o que eu sempre oriento aos oficiais de justiça, né, hoje nós trabalhamos numa comarca maior, que é Vitória, tem a sua semana, a Grace Kelly foi minha aluna, a chefe da semana, lembrança a todos os oficiais de lá de Vitória. É o seguinte, eu sempre oriento aos oficiais que eles devem, então, hoje boa parte dos oficiais tem formação jurídica, né? Certifique tudo. Inclusive nós temos, na nossa legislação constitucional ou infraconstitucional, nós temos instrumentos para isso, né? Nós temos instrumentos de você entender que deve ser visto isso à luz da razoabilidade e proporcionalidade, que são dois princípios que eu gosto muito, são princípios implícitos da Constituição. Tanto o profissional do direito esqueceu que ela está lá, artigo 51, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor. Eu não me recordo agora qual é o dispositivo lá no Código Civil de 2002. Lei Lopes Meireles, quando vivo, já o direito administrativo falava da aplicação da teoria da imprevisão nos contratos administrativos, né, nas chamadas cláusulas, entre outras cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos. Quer dizer, é algo bem tradicional no direito, nós não estamos falando de nada novo, sabe? E aí, no tempo de excepcionalidade, a teoria da imprevisão ela se aplica. Eu acho que bom senso e caldo de galinha se aplica a tudo na vida, né? E nós temos esses instrumentos, que são instrumentos já bem conhecidos nossos, esses princípios constitucionais, proporcionalidade, razoabilidade, teoria da imprevisão. Eu acho que o oficial de justiça deve se munir desses instrumentos e justificar que houve uma impossibilidade dele de acesso ou de observar aquela circunstância. Isso tem que ser lido pelas autoridades judiciárias com essa têmpera, digamos assim, mais compreensiva. E lógico que será agora necessário que se esteja lá, né? Eu acredito que esse é o melhor caminho, não?